Amadurecendo ao longo desses anos, né, como professor, como militante, como trabalhador, pai, amigo. Conheci Kleber Rosa em 2004, 20 anos atrás. Estava me dando conta disso nesse instante, né, 20 anos já. Primeiro, eu conheci mais pelas notícias em relação à ocupação da reitoria pelas cotas na Universidade Federal da Bahia. Ele foi uma liderança muito importante nesse processo de lutas pelas cotas. E pouco tempo depois, eu conheci mais de perto no Seminário de Universitários Negros da Bahia, que foi o terceiro Senum Bahia. E aí que a gente começou a amizade e a militância juntos. Foi um momento também muito importante. Competência, capacidade de liderança, eloquência nos debates, compromisso em colocar em prática as ideias que ele defendia, tudo isso me chamou muito a atenção. Sim, o próprio processo de ocupação pelas cotas foi um momento muito importante de liderança, de preocupação com a construção de uma Universidade Federal da Bahia com a nossa cara. Ele já estava na universidade, né? Kleber Rosa já era universitário e estava nesse processo de luta pela implementação das cotas. Isso foi muito importante. Também durante a coordenação desse Senumba, que era a coordenação de universitários negros da Bahia, eu recebi das mãos dele a coordenação, né? Eu fui da geração seguinte a dele nessa coordenação e também sempre foi uma coordenação muito importante para o aquilombamento dos estudantes negros na universidade. Eu vejo que ele mantém a fidelidade às raízes dele, né, como uma pessoa de Salvador, filho de Salvador, que vivencia na pele, né, as dificuldades que a maioria da população de Salvador sofre, mas com um amadurecimento. Ele vem amadurecendo ao longo desses anos, né, como professor, como militante, como trabalhador, pai, amigo. Então eu vejo que ele mantém, né, essas raízes, essa fidelidade e vai construindo um amadurecimento ao longo do tempo. O que difere Kleber Rosa dos demais candidatos? Primeiro, ele é a cara de Salvador. Como eu já falei, ele é a cara, vivencia ou já vivenciou os principais problemas que atingem, que afligem a maioria da população soteropolitana. Dentre essas também a experiência como professor, a experiência, a vivência como militante, sempre preocupado com as questões sociais. Acho que tudo isso traz um diferencial muito grande na trajetória, na experiência, na capacidade de dialogar. Kleber Rosa tem uma habilidade de diálogo muito grande, isso também é muito importante para ser prefeito da nossa cidade. Além do que eu já coloquei, né, em relação a vivenciar, experiências, conhecer a cidade de Salvador. Kleber conhece muito bem a cidade de Salvador, sabe transitar pelos diversos espaços de Salvador. Tem uma formação também muito sólida, não só a formação política, mas a formação acadêmica também como professor, como mestre na área de educação. Tudo isso vai ter um impacto muito positivo como gestor da nossa cidade. Nós éramos universitários, ainda estávamos na graduação e fomos para o Fórum Social Mundial. Saiu um ônibus da Juventude Baiana para o Fórum Social Mundial lá em Porto Alegre. E lá durante o fórum, um estudante, um jovem daqui da Bahia, daqui de Salvador, sofreu violência. E Kleber foi uma liderança muito importante, fez o acolhimento desse jovem e também o acompanhou na delegacia para prestar queixa, mobilizou a juventude não só baiana que estava lá no Fórum Social Mundial, mas a juventude de outros estados para o acolhimento e acompanhamento desse jovem, né, que sofreu a violência, e acompanhou todo o processo de negociações. Foi um momento muito importante e que me marcou muito pela generosidade dele e o acolhimento. E me marcou muito pela generosidade dele, pelo comprometimento, pela firmeza, pela liderança, pela capacidade também de diálogo e negociação. Primeiro eu vejo com a competência que ele tem para assumir um cargo dessa magnitude. Competência porque ele tem experiência também, não numa prefeitura, mas experiência em outros espaços de liderança, por ser uma pessoa que conhece muito bem Salvador, por uma pessoa que sabe dialogar, que tem uma eloquência muito grande no seu discurso, que consegue colocar em prática aquilo que ele defende. Então, por todos esses motivos, eu acredito que ele está muito bem preparado para assumir a Prefeitura de Salvador. Kleber Rosa.